Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje eu vou estar trabalhando nessas garrafinhas aqui que eu ganhei de uma cliente. E uma eu já tirei o rótulo e já tirei esse lacre aí em cima e esqueci de mostrar para vocês. Mas aí eu vou estar levando essa daí lá dentro e tirando e lavando, higienizando ela bem e voltando aqui para pintar com vocês. Elas são muito bonitinhas, ó. Elas são cascorentinhas, elas têm um desenho, um relevo, tipo um craquelê, só que alto, né? Ela tem um relevozinho, ela é muito bonitinha essa garrafa. E eu vou estar fazendo uma composição com elas duas e uma xícara também. Então, aqui uma eu vou passar tinta PVA, então eu já passei a batida de pedra. E a outra eu vou usar tinta chalk, então eu não passei nada, porque pode ser passada sem o prime. Aí eu vou usar o concreto PVA, na que já está passada a batida de pedra, e essa cor areia da chalk é areia rosado. Eu vou estar usando na outra que eu não passei a batida de pedra. Pode ser passado com um pincel, como eu vou estar mostrando aí para vocês. Pode passar com pincel. Só que fica liso e eu gosto mais áspero. Então, eu vou usar a buchinha para pintar. Vocês vão estar vendo aí. Eu vou mostrar que pode ser pintada com pincel. Vou começar com pincel, porque quem quiser pintar com pincel, pode pintar com pincel. Mas eu só uso pincel em lugares que a buchinha não alcança. Quase tudo que eu vou pintar, eu gosto de usar a buchinha, porque eu gosto da textura que ela deixa. Então, aí eu comecei a passar para me mostrar para vocês que fica bem liso com o pincel. E com a buchinha, eu gosto mais do efeito. Ela fica... Onde a espuminha vai com a tinta, ela fica... Eu acho que fica assim airado, fica áspero, fica mais bonita a peça. Fica mais parecido com uma cerâmica, com uma coisa assim mais rústica. Eu gosto mais. Então, aí eu passei a batida de pedra nessa garrafa porque eu tô usando uma tinta que precisa de primer antes de pintar. Que essa tinta concreto que eu tenho, ela é uma PVA que tem que passar um primer na superfície antes de passar ela. Já na outra eu vou usar o areia rosado e é uma tinta chalk que não precisa de passar nem primer, nem batida de pedra, nada. Pode ir direto no vidro que ela agarra bem. Eu vou estar mostrando aqui para vocês no vídeo só a primeira demão, só que eu não dei uma demão só, eu dei 2 demãos em cada garrafa. Só que daí tem que esperar, né, o tempo de secagem para ficar um trabalho bem feito. Então, o vídeo ia ficar muito grande, então eu só dei a primeira demão com vocês, mas eu dei 2 demãos em cada garrafa. Essa tinta é muito bonita. O nome dela é Concreto. É essa tinta PVA da Acrylex. Muito bonita mesmo. E eu não quis as duas da mesma cor. Eu gosto de fazer uma composição, então eu fiz uma de uma cor e outra de outra cor. Eu gosto mais, eu acho que fica mais moderno. E a xícara que eu vou usar junto com essas 2 garrafas é xícara velha, que as clientes sempre trazem para mim fazer algum tipo de artesanato. Então eu furei e eu vou pintar ela aí para fazer uma composição e vou plantar uma suculenta natural. Para vocês furarem a xícara, vocês sabem, enche um balde de água. Aí eu tô usando, ó, essa tinta aí é uma chalk, ela é areia rosada o nome dela. E a xícara, igual eu falei, eu coloco um balde cheio de água, você enche a xícara toda de água, emborca ela lá dentro e bate o prego. Então, ela não lasca, ela fura perfeito. Ela dentro de um balde submersa de água.
Outra hora eu vou fazer um vídeo furando outras, que eu ganhei várias. E aí eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço, mas aqui no YouTube vocês vão achar algum vídeo de alguém fazendo isso, porque eu aprendi aqui também. Então, como essa tinta aí, ela é muito fácil de trabalhar, porque não precisa passar nada, né? Não precisa passar primer, não precisa passar batida de pedra. Você já pode ir com ela direto na garrafa, segura super bem e é maravilhosa essa tinta. Eu confesso que eu acabo comprando da PVA sem ser chalk, porque tem algumas cores que a gente ainda não encontra dessa cor aí, dessa chalk, a gente não acha algumas cores, então a gente acaba pegando a PVA também e tendo o costume de estar usando o primer. Porque tem algumas cores, ambas têm cores bonitas, mas uma tem um porém da outra que nem todas as cores você vai encontrar, né? Aqui no armarinho que eu compro, eu não acho todas. Então, a concreto mesmo, eu achei só ela PVA. E daí é isso. Eu vou tá passando duas demãos, só que vou mostrar pra vocês uma demão só. Aí é a xícara. É xícara velha, já bem descascada, bem usada. E não dava pra usar. Tava com uma beiradinha até quebrada. Eu passei a primeira demão na xícara com um pincel. E a segunda demão eu passei com a buchinha, porque eu gosto do áspero. E eu gostei bastante dessa composição aí de decoração. Aí já tava seca com as duas demãos. Eu poderia fazer esse detalhe que eu fiz nelas com a escova de dente. Eu gosto mais, a escova de dente espirra mais. Eu quero fazer aqueles espirradinhos com a tinta. Então, eu vou pegar o marrom escuro, PVA da Acrylex. Vou estar molhando na tinta e esborrifando assim, puxando as cerdas do pincel com o meu dedo para esborrifar pinguinhos pequenos, pequenininhos e grandinhos nas garrafas, é um charmezinho, eu gosto bastante desse estilo e fica bem moderno. Poderia ser com a escova de dente, mas eu não tinha aqui no ateliê uma escova de dente perto, eu teria que... E eu queria terminar o vídeo e eu fiz com o pincel mesmo, ficou bem delicado, mas com a escova de dente vai jogar bem mais, sabe? Uns pinguinhos bem maiores, mas eu gostei também. Vou fazer isso nas três peças, na xícara e na outra clarinha também. E eu gostei bastante, bastante mesmo. Ficou bem moderna a peça. E essas garrafas em si, eu acho elas muito lindinhas, essas garrafinhas. Eu tinha outras aqui que eu tinha também ganhado e eu fiz elas craqueladas de branco e vendeu rapidinho. Então, é esse o fato que eu falo. Para você conseguir vender mais de uma peça de uma vez só, faça as composição, que aí você já vende 3 peças de uma vez só. Você vai ganhar bem mais assim, do que fazer uma peça só e aí a pessoa acaba comprando uma na sua mão, uma em outra loja e tal, para fazer uma composição. Então, eu sempre faço assim, para mim não vender uma peça só de uma vez, para mim vender 2, 3 de uma vez só. E a suculenta já plantada na xícara que eu vou plantar aí valoriza mais ainda a peça, que a pessoa já leva já prontinho para decorar. Não precisa a pessoa ter o trabalho de pintar. Depois que eu fizer esse esborrifadinho aí com o pincel e deixar secar, tem que deixar secar, gente, porque eu vou trabalhar com um stencil aí. Se não secar, quando você coloca o stencil em cima desses pinguinhos aí, vai borrar tudo, né? Então, eu deixei secar. Depois de sequinho, eu peguei um stencil de gaiolinha com os passarinhos e
coloquei porque ele cabia bem no meio do círculo da garrafa e ficou bem legal, eu gostei. Ficou discreto e ficou bonitinho. Eu diluí a tinta um pouco, depois para fazer uns pingos maiores, para ir bem mais gotinha, eu diluí um pouquinho na tampinha e vim jogando para ir umas gotinhas maiorzinhas, que as outras saiu bem pequenininha. Aí eu vou pegar o stencil e a brochinha. Aí o stencil é um stencilzinho de gaiolinha com um casalzinho de passarinho no meio, porque ele coube certinho nesse formato onde o rótulo tava da garrafa. E aí eu passo a brochinha na tinta e tiro bem o excesso. Ela tem que estar bem seca, só assim para sujar o lugar, porque senão borra tudo o stencil. O pincel, a brochinha tem que estar bem sequinha. Aí você só vai fazendo movimento circular aí no stencil, que o desenho vai sair perfeito na garrafa. Isso, a brochinha tem que estar bem seca. A tinta não pode estar molhada, não. Vocês viram que eu passei a brochinha lá no papelão, para tirar totalmente o excesso, para ficar só um pincel seco, mas só sujar. Eu usei o marrom escuro, que eu joguei os borrifinhos os pinguinhos de tinta. Eu usei o mesmo marrom, é marrom escuro PVA da Acrylex. Eu usei ele mesmo para fazer esse stencil aí. Só lembrando que a brochinha tem que estar bem seca. Se vocês molharem muito, carregar muito de tinta, fica tudo borrado. Não fica bem, não. Tem que ser o mais seco que puder o pincel. Tipo assim, você passa a tinta e vai lá e tira todo o excesso dele lá no papelão, ou em algum pano, em alguma coisa, e vem só com o pincel para uma poeirinha de tinta, porque senão borra tudo. Fiz na xícara também. E eu vou estar colocando aí, eu fui futucar aqui as coisas que ontem eu procurei no armarinho e não achei. Aquelas bolinhas de madeira. Aí eu fui futucar aqui nas minhas coisas e eu achei 3 bolinhas. No primeiro momento eu queria fazer trança para as duas e colocar 2 bolinhas em cada, só que eu só achei 3 bolinhas. Então eu trancei o rami e amarrei 2 bolinhas em um e coloquei em uma garrafa. Daí sobrou só uma bolinha. Como é que eu ia fazer? Não tinha como eu fazer do mesmo jeito do outro. Então eu passei o rami dentro, 3 fios. Coloquei a bolinha em cima da boca dessa garrafa clara. E amarrei, enrolei o rami segurando a bolinha ao redor. Aí, eu só tinha 3 bolinhas. Olha só para vocês verem. Fiz a trancinha e amarrei. Eu queria fazer do mesmo jeito, mas acabou que eu gostei do jeito que ficou. E aí eu passei na outra, porque sobrou uma bolinha só. Passei 3 fios de rami dentro dela. Coloquei ela na boca da garrafa. E enrolei a corda ao redor para segurar a bolinha lá em cima. E colei com cola quente o rami, o final do rami ao redor. Aí, ó, eu segurei a bolinha lá em cima, eu fui enrolando o rami aí. E aí, o finalzinho dele foi que eu colei com uma gotinha de cola quente para segurar. Aí ficou, eu gostei desse jeito, porque eu não gosto que fica tudo igualzinho. Eu gosto que cada peça tenha a sua identidade, para não ficar as duas igual. E aí eu cortei o excesso e vou pegar a xícara e vou no meu quintal pegar uma mudinha de suculenta. Gente, todas as minhas plantinhas, vocês vão sempre ver eu falando, eu picoto uns pedacinhos de isopor
Não muito pequeno e nem muito grande, para drenar a água. Ah, eu joguei 2 demãos de verniz spray incolor também. Aí eu já joguei com tudo que já pega no rami também, já protege logo tudo. Eu gosto de estar jogando o verniz ni sisal ou ni rami, porque tem casa que é muito úmida. Se não tiver, eles vão mofar, né? Então eu gosto de jogar já neles já prontinho para pegar em tudo. E aí eu vou lá no quintal plantar na xícara que tá furada a suculenta e venho mostrando para vocês como é que ficou as 3 peças juntas. Então, gente, ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu peço que curta, compartilha, comente e desde já meu muito obrigada para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.